Olá, tudo bom? A paz do Senhor. Começando mais um vídeo para o canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, eu vou começar a falar sobre o livro da Bíblia e vou começar a usar neste vídeo o segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Então vamos começar a fazer o estudo do livro de Êxodo e construindo uma obra baseado no contexto bíblico do livro de Êxodo. Eu vou começar a fazer este mesmo procedimento com todos os livros que está escrito na Bíblia. Então hoje eu vou começar com o livro de Êxodo e depois nos próximos vídeos eu vou dar sequência. Capítulo 1, versículo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Dois pontos. Versículo 2. Rúben, Simão, Levi e Judá. Versículo 3. Isacar, Zebulon e Benjamim. Versículo 4. Dan e Naftali, Gade e Azer. Então aqui nós vemos, numa parte da história, dos acontecimentos do estudo bíblico, começando pelo livro de Êxodo, e depois eu vou começar também falando do livro de Gênesis e os outros livros da Bíblia. Mas agora nós vamos começar a falar do livro de Êxodo. Então estes foram os nomes dos filhos de Israel. E o que tem a ver isso com o povo chamado cristão nos dias de hoje? Pois bem, na minha opinião, este acontecimento faz parte da história do cristianismo, porque nós somos oriundos desses povos, que seriam as 12 tribos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Aqui está escrito que os 12 filhos de Jacó, eles entraram junto com o pai Jacó dentro do Egito, dentro do território egípcio. E cada um era identificado como sendo uma casa, ou seja,
cada um que entrou no Egito entrou com as suas famílias. Então, cada família representa uma casa na tradição, nos costumes, dentro da sociedade do povo de Israel, daquela época. Então, aqui estão os nomes dos filhos de Israel que representam cada casa do povo de Israel. Versículo 5. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. 70 almas. José, porém, estava no Egito. Então, aqui nós vemos que todo mundo tem almas. E a palavra alma ela é muito importante, porque significa a pessoa, né? Na Bíblia está escrito que Deus tem alma, Jesus Cristo tem alma, o Espírito Santo eu não sei se tem alma, mas se um dia eu achar na Bíblia falando sobre este fator, daí eu coloco nos assuntos dos vídeos do canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, essas almas eram procedentes dos lombos de Jacó. Na Bíblia existe muito esta expressão, principalmente no Antigo Testamento. A palavra lombo. A palavra lombo deve significar que seja os filhos de Jacó que estavam assentados no lombo do pai, que seriam as 12 tribos de Israel. Então, o patriarcado significa a hierarquia do mundo cristão nos dias de hoje. Então sempre haverá um líder dentro da comunidade do povo judeu israelita. Mas o nosso líder do povo cristão é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não precisamos de líder humanos, líder que seja constituído na forma de homem. Mas nesta época era necessário, segundo as tradições do costume do povo de Israel. Então, nós vamos começar a falar sobre o livro de Êxodo e vamos dar sequência fazendo vários vídeos para começar a estudar e fazer os levantamentos
para entender sobre a história do povo de Deus. Então, agora eu vou começar a falar sobre o curso relacionado à escola técnica bíblica que está sendo implantado no canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, hoje eu vou começar a falar sobre o curso do volume 3. Cada vídeo que eu faço, eu vou inaugurar um curso na área da escola técnica referente ao estudo da produção de alimentos para poder abastecer a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Ou seja, nós vamos produzir alimentos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo dentro da Igreja Evangelho dos Pobres. E vamos dar início ao terceiro curso da série, que eu vou apresentar agora, e depois nos próximos vídeos nós vamos dar sequência a outros cursos e continuar fazendo este curso e os outros cursos. Então, hoje eu vou apresentar o curso de produção de frangos de corte, na área de avicultura. Este curso, ele é constituído de livro e DVD. A maioria dos cursos que vão ser promovidos na escola técnica são baseados neste aspecto. E este curso também ele é constituído de filmes. E os filmes vão ser disponibilizados após o término de cada curso. Então, agora nós vamos estudar a teoria e depois, quando terminar esta fase, nós vamos complementar com a parte prática. Então, a produção de frangos de corte é uma alternativa para o produtor, para o pequeno e médio produtor, para ele agregar produtos, né? No seu sítio, na sua chácara, na sua roça, para poder manter o negócio funcionando. Então, este curso apresenta informações fundamentais para o aumento da taxa de crescimento das aves, da eficiência da conversão alimentar e também para melhorar o rendimento no abate. Então, este é um curso que nós vamos apresentar
contendo informações fundamentais para o aumento da taxa de crescimento das aves, ou seja, nós vamos estudar como aumentar a demanda do produto e também da eficiência da conversão alimentar, que vai ser abordado na sequência deste curso. E também para melhorar o rendimento no abate. Então, aqui é um curso que visa uma ideia de como produzir frangos de corte para o abate e ganhar produzindo animais de alta qualidade e de alta performance. Então, o programa do curso, ele irá revelar os sistemas de produção. Nós vamos aprender qual sistema ou quais sistemas serão viáveis para os nossos interesses. Vamos aprender sobre fatores da produção, que está relacionado ao assunto específico da produção de frango de corte. Este curso também, ele vai demonstrar a respeito das instalações, das construções e vai falar sobre materiais e equipamentos que serão necessários para a gente começar a montar a infraestrutura deste negócio. Fala sobre o manejo dos frangos de corte, sobre a alimentação, que é um assunto importante que nós vamos tratar. E por fim, o programa do curso, ele também aborda sobre o assunto da comercialização do produto. Então, aqui temos umas imagens relacionadas ao conteúdo do curso. Aqui nós vemos na primeira foto um galpão, uma construção que pode ser construída de vários tamanhos, conforme a demanda do produtor. Aqui nós temos a foto da criação, as fotos da criação. Então, este curso, ele vai ser ministrado dentro de um conceito lógico e técnico. Então, a primeira parte do curso é referente à introdução, que seria o primeiro módulo. O segundo módulo vai tratar dos sistemas de produção, que seria sistema de integração, sistema cooperativo, sistema independente, modos de criação, idade de abate, idade e sexagem pelo
empenamento. Então vamos dar uma olhada sobre o módulo 1, falando sobre a introdução do curso. Neste módulo, você obterá informações e estímulos para estudar cuidadosamente este curso, visando tirar o máximo proveito das sugestões, lições e facilidades que preparamos para você planejar cuidadosamente seu empreendimento. Então, nós vamos começar a falar um pouco sobre a primeira parte do curso, que é a introdução. Eu vou falar sobre as primeiras impressões do curso. A avicultura de corte tomou impulso no Brasil no final da década de 60. Já no ano de 1969, havia cerca de 2,5 milhões de matrizes de corte alojadas em granjas brasileiras. Então aqui nós podemos ver que o Brasil ele tem um parque industrial de criação destes animais muito considerável, muito grande. Repetindo, a avicultura de corte tomou impulso, ou seja, a avicultura de corte aqui no Brasil, ela foi impulsionada no final da década de 60. Já no ano de 1969, havia cerca de 2,5 milhões de matrizes de corte alojadas em granjas brasileiras. Então, esse aspecto ele é muito importante, porque nós vamos começar um empreendimento que já tem know-how e já tem mercado garantido aqui no nosso continente da América do Sul. Então, a estrutura do curso vai ser pautada dentro da escola técnica bíblica. Este volume é o volume 3. E as iniciais do título do vídeo será
MEDP. Aliás, eu errei aqui, eu falei as iniciais do volume 2. O volume 3 é PDFDC. Esta é a parte 1 do curso. Este vídeo corresponde à parte 1 do curso de produção de frangos de corte. Então, eu vou colocar na descrição dos vídeos sobre a estrutura do curso. Esse curso técnico, ele é voltado para pastagens para a criação de animais, para consumo humano de carne e seus derivados. No caso deste curso, nós vamos aprender a produzir frangos de corte. Nos outros cursos que eu já comecei a expor no canal, eu falei sobre pastagens. Então, as dúvidas, elas serão sanadas nos vídeos posteriores aos vídeos que estão sendo gravados e colocados no canal, para esclarecimento de dúvidas. E eu vou colocar a descrição destas informações na parte da descrição do canal da Igreja Evangelho dos Pobres, dos Alimentos Sagrados, de cada vídeo que eu for fazendo. Porque, como nós já sabemos, a igreja, ela é a estrutura da condição que Deus deu para os homens aqui na Terra poder viver dignamente, tranquilamente. E nós temos que identificar a palavra igreja como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, o corpo de Cristo a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é o nosso corpo. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Repetindo, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, nós somos membros e o nosso corpo é o corpo de Cristo. Então, nosso corpo faz parte
da membrana do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que cuidar bem do nosso corpo, em primeiro lugar. Eu acho que agora nós estamos num tempo, num período, que nós temos esta liberdade e esta autonomia. Porque depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, houve uma perseguição muito grande pelos romanos, começando pelos judeus. Os judeus começaram a perseguir a igreja lá em Jerusalém e depois eles se intensificaram a perseguição, se infiltrando dentro da instituição, da estrutura que o apóstolo Paulo estava construindo, ele estava formando, espalhando a igreja pelo mundo. E os falsos mestres, que são os judeus, eles não aceitaram Jesus Cristo como sendo o Messias que eles estavam esperando. Então, os judeus e os israelitas, eles são contra os cristãos. E depois houve no ano 65 da era cristã, a perseguição de Roma pelo imperador Nero com os cristãos. Daí houve aquele massacre. Então, assim, na minha opinião, aquele massacre pode ser considerado como sendo a grande tribulação que está escrito no livro de Apocalipse. Por quê? Porque os nossos irmãos cristãos, eles se converteram ao cristianismo, saíram da religião israelita, judaica, e da religião romana, de vários deuses, que eram deuses demoníacos, que os romanos, o imperador, mandavam os cristãos recém-convertidos ao cristianismo largarem o cristianismo e adorar os deuses do Império Romano. E daí houve aquele massacre, aquela perseguição que, na minha opinião, foi obra de Deus para poder provar a fidelidade do membro, conforme eu li no livro de Colossenses e 1 Coríntios, para provar a fidelidade do membro da igreja com veracidade, até chegar nos dias de hoje. Hoje, essa programação que Deus fez propositadamente, ela está mais amena. Pode ser que seja também aquela profecia que está escrito no livro de Isaías, que houve aquele massacre, aquela matança dos cristãos nas arenas de Roma, e posteriormente até o ano 300 depois de Cristo, como sendo a fornalha da aflição. Como sendo a fornalha da aflição, como está escrito no livro de Isaías, o dilúvio do açoite e a fornalha da aflição. Aqui nós estamos mostrando os cursos que nós vamos aprender.
os cursos uma parte da lista de cursos que foi elaborado para aprendizagem do membro da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados poder participar e se transformar num cristão que possa ajudar na missão de ganhar almas para Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, se convertendo e se batizando ao Evangelho dos Pobres. Aqui agora eu vou falar sobre as iniciais do livro de Romanos. O livro de Romanos, ele trata de vários assuntos. Eu vou recapitular novamente a parte que eu comecei a fazer no vídeo teste anterior e vou continuar fazendo a demonstração do apostolado, do evangelho, da conversão, do arrependimento de obras mortas, dos batismos, falando sobre a inicialização do irmão dentro da igreja, Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, está escrito que o apóstolo Paulo, ele inicia a sua carta aos romanos com uma saudação que ultrapassa o simples cumprimento formal. Ou seja, aqui nós vamos ver agora que o apóstolo Paulo, ele está colocando em prática alguns assuntos muito importantes. Logo no primeiro versículo, ele se apresenta assim, 2 pontos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Então, aqui nós vemos que Paulo, ele se apresenta como servo de Cristo Jesus. E aqui no livro de Êxodo, capítulo 1, como nós lemos aqui no versículo 1, estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel. Ou seja, aqui neste momento, as 12 tribos de Israel
elas estavam sendo criadas, constituídas, através dos filhos de Jacó. Só que o nome Israel também é o nome de Deus, porque Deus deu o nome dele para Jacó. Daí Jacó se transformou em Israel. Por isso que Jacó é o pai dos judeus israelitas. Pai com P minúsculo. Então aqui é a história do povo de Israel. E aqui no livro de Romanos é a história do povo cristão. Então Paulo, ele era servo porque ele estava fazendo a obra de Deus. Nós não precisamos mais fazer obras, porque está escrito na Bíblia. Porque nós não temos a capacidade que Paulo ganhou de Deus para fazer obras. Por isso que Paulo ele era servo e nós somos filhos. Então, Deus está cuidando da gente, mas nós temos que fazer a nossa parte. Por isso que aqueles irmãos como eu posso dizer, os irmãos do século I, do primeiro século, os irmãos da igreja primitiva, eles sofreram muito para que a obra de Deus ela fosse consagrada. Como está escrito no livro, eu vou até lá agora, de 1 a Pedro, livro de Romanos, Colossenses, calma que já está quase chegando, Timóteo, Hebreus, Tiago, Pedro. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Está vendo? Aqueles irmãos que morreram na fogueira, que os romanos mataram eles, que morreram nas arenas do pão e circo que Roma promovia através dos imperadores para entreter a população, e eles eram queimados e eles eram usados como tochas humanas, e eles sofriam muitas torturas e eles eram crucificados, foi devido a este episódio que o apóstolo Pedro escreveu no livro que está escrito na Bíblia,
que para poder entrar na igreja e conquistar o reino dos céus, porque o reino dos céus ele já desceu aqui na terra, como está escrito no livro de Lucas. Então, teve que acontecer aquele episódio que está relatado nos livros de história das civilizações humanas. E aqui está a prova que foi Deus que permitiu aquele sofrimento dos nossos irmãos. Por quê? Porque o evangelho, a igreja, o cristianismo, ele estava sendo inaugurado, como estou fazendo agora. Estou inaugurando a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados e mostrando o conteúdo para montar a igreja conforme está escrito na palavra de Deus, está escrito na Bíblia. Então, aqui está a prova, porque é coisa agradável que alguém, está vendo? Não é todos, mas infelizmente esse alguém foram aqueles irmãos que foram judiados pelos romanos, porque os romanos, eles são os nossos inimigos. Mas nós temos que amar os inimigos, como está escrito dentro da palavra de Deus. Por isso que eles não reagiam. Então eles eram comidos pelos leões, eles eram torturados, homens, mulheres, crianças, idosos, bebês, porque eles eram romanos e eles se converteram ao cristianismo. Então eles tiveram que passar por essa provação, porque quando eles não eram cristãos, eles eram da religião e do povo romano. E o povo romano era um povo muito bárbaro, como os outros povos também, que viviam naquela época. Todo mundo era bárbaro, ninguém prestava. Então, por isso que o castigo foi muito grande, para eles não sofrerem no inferno, porque para eles foi um inferno, mas tem um inferno que é pior do que o inferno aqui na terra. Então, para que aqueles irmãos, membros do corpo de Cristo, que morreu na cruz uns anos antes, 30 anos antes de acontecer esse caos em Roma, pelos imperadores Nero, pelo Augusto César, que foi o primeiro imperador de Roma, eles tiveram que sofrer daquela forma. Por isso que está escrito aqui, esse alguém representa aquelas pessoas, por causa da consciência para. Então eles tinham consciência. Por eles ter morrido em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eles não negaram Jesus Cristo, porque os romanos mandavam eles cuspirem, né, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Os romanos mandavam eles voltarem a adorarem os deuses, sacrificarem pelos deuses, pelos ídolos, que são os demônios. Por isso que eles eram tão maus daquele jeito, os romanos, que hoje são os europeus.
os europeus de hoje é descendente dos romanos de antes, da antiguidade. Por isso que os europeus não gostam de pessoas que não sejam da raça, da descendência deles. Por isso que eles não gostam, estão expulsando os imigrantes que estão indo morar lá na Europa. Por isso que hoje está havendo essa discriminação, que seria até racismo. Porque eles estão perseguindo. Desculpa, eu estou engasgando. Estou me recompondo aqui. E eu vou terminar. Eu vou só concluir aqui. E vou terminar para beber alguma coisa para melhorar a garganta. Então, eles sempre escravizaram os outros povos. Eles sempre perseguiram os outros povos. Por isso que eles têm o domínio, como está escrito na Bíblia, a plenitude é dos gentios. Então eles não aceitam o cristão, porque o cristianismo, todo mundo pode aderir ao cristianismo. Então o cristianismo ele se tornou uma raça, como está escrito na Bíblia. Então a pessoa que ela é cristã, ela não é mais brasileira, ela não é mais alemã, ela não é mais chinês, ela não é mais estadunidense, ela não é mais africana, ela é cristã. Então, o cristianismo, o povo cristão se transformou numa raça. E eles sempre aproveitaram os europeus. Eles sempre abusaram, eles sempre massacraram. Por isso que a abominação da desolação, como o profeta Daniel descreveu no livro de Daniel, são, em parte, o povo europeu, porque eles são descendentes dos romanos. Então, para que o europeu possa se transformar, eles têm que se converterem em cristãos, como esses cristãos que eu citei agora, da igreja primitiva, eles fizeram, porque eles eram europeus e se transformaram em cristãos, daí eles foram perseguidos. E hoje em dia quem persegue os cristãos é a religião católica e até mesmo a religião protestante e as outras religiões do mundo e os outros povos. Mas quem mora aqui no Brasil ainda tem um pouco de paz. Então, esta paz que nós temos que valorizar. Então, por isso que está escrito aqui, o cristão ele tem que sofrer agravos. Porque Deus, ele gosta que os cristãos sofram para não sofrer no inferno após a morte, como todas essas pessoas que eu estou falando vão sofrer. Então vai ser pior ainda o sofrimento deles, perto do que foi o sofrimento dos nossos irmãos que morreram lá em Roma, nos anos 60 da era cristã. E depois eles foram perseguidos em 10 partes da história pelos outros imperadores. Talvez o imperador Adriano, 10 imperadores até o ano 311 ou 316, houve vários imperadores em Roma, porque o Império Romano ele foi destruído parcialmente no ano 500,
depois de Cristo. E no ano 300 depois de Cristo, o imperador Constantino, ele fez uma transformação. Ele eliminou a religião romana e instituiu a religião cristã. Mas só que foi só uma jogada de marketing. Só foi como eu posso dizer? Só foi assim um jogo de bastidores. Porque ainda a religião romana, ela existe, né? Ainda o Império Romano, ele está presente nos dias de hoje, mas ele tem uma outra roupagem. Então, aqui, terminando o assunto do vídeo de hoje, então, o cristão ele tem que sofrer agravos, padecendo injustamente. Por isso que o cristão ele tem que sofrer injustamente. Ele não pode sofrer justamente. Então, nós ficamos por aqui. E no próximo vídeo eu vou dar sequência para aproveitar esta liberdade e esta tranquilidade, esta paz que o nosso Deus Pai, o nosso Deus Filho, que se sacrificou por nós, para a gente poder ter esta autonomia que nós temos agora, e tranquilidade para continuar a nossa vida sem pecar igual a esses imundos, a esses nojentos, a esses perversos. É eles que têm que se transformar e não a gente. Então é eles que têm que seguir o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Deus abençoe, fica com Deus e a paz do Senhor.